nosso mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina. Boa noite, estamos iniciando o programa A Bíblia Fala, deste sábado, hoje, dia 1º de julho de 2017. Hoje estamos com convidados especiais e um assunto especial também. Vamos falar sobre sinais da volta de Jesus e por que ele está demorando para voltar. Conosco, hoje aqui participando desse programa, a senhora Beatriz de Oliveira Girardello, ela que é diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Central de Carazinho. E também o nosso amigo Alfredo Reschke, professor da Escola Sabatina e também dirige 3 pequenos grupos de estudos da Palavra de Deus. Ele pertence também à Igreja Central aqui de Carazinho. Aqui na nossa companhia hoje também, como sempre, a dona Estela, o seu Aldo, e também hoje aqui a senhorita Sabrine, isso que está acompanhando a programação. E hoje não temos aqui a apresentadora normal, que normalmente está com a gente, a dona Rosana, que está lá em Gramado e está acompanhando também a nossa programação. E nós queremos iniciar o programa de hoje com uma oração pedindo a presença do Espírito Santo. Solicito a senhora Beatriz a fazer esta oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, grande é o teu nome e exaltado em todo o universo. Nós estamos aqui, mais uma vez te buscando, para aprender cada vez mais da tua palavra, para principalmente, Senhor, nos prepararmos para aquele encontro especial que está prestes a acontecer nos reinos dos céus, para que nós possamos então viver todos juntos como o Senhor nos prometeu. Que o teu Santo Espírito se faça conosco e com todos os ouvintes, todos os que estão nos assistindo estejam também recebendo a tua presença através do poder do Espírito Santo. Nós pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. E dona Bia, seu boa noite então aos internautas, né, a senhora que está participando hoje. Boa noite, é uma alegria estar aqui mais uma vez, já participei de outras atividades, hoje sendo visual também, então boa noite aos internautas, aos ouvintes, que todos possam participar e que isso possa ser para o nosso crescimento em todos os aspectos da nossa relação com Deus. Boa noite do Alfredo Reschke. Boa noite a todos, sempre bom poder estudar a palavra, estar aqui também para compartilhar e para sempre aprendermos um pouco mais desse livro maravilhoso que Deus deixou para nós e que nos mostra o que devemos fazer nessa vida para sermos felizes já aqui e para também no futuro estarmos com Ele quando Ele retornar. Prazer estar com todos e que todos estejam bem preparados para estudar um pouquinho mais. Muito bem. Este assunto, como eu falei anteriormente, é muito importante. E foram realizadas entrevistas aqui em Carazinho, no centro da cidade, conversando com pessoas sem definição de religião, né? Digamos assim, aleatoriamente convidadas pessoas a dar a sua opinião sobre a volta de Jesus e sinais da volta do nosso Salvador. Então, pessoas da igreja, como a senhora Rosileia Era, estiveram realizando estas entrevistas que nós temos aqui num vídeo para rodar para os nossos internautas tomar conhecimento das respostas das pessoas que foram entrevistadas. Estamos aqui na Praça Central de Carazinho, mais uma vez coletando algumas informações e algumas opiniões dos nossos carazinhenses aí a respeito da volta de Jesus. Estou aqui com o Rafael, né? Isso. E o Sidney. Sidney. Beleza. Vamos conversar um pouquinho com eles para ver o que eles acham disso. O que vocês acham, assim? Vocês acreditam em Jesus? Eu acredito muito em Jesus. E sem Ele, certamente eu não estaria aqui. Não sou nada sem Ele. A minha fé é baseada em Jesus, graças a Deus, né? Um sacrifício enorme que fez, até eu me emociono de falar, que foi um grande homem, né? Que deu a vida dele por todos nós e tá aí. Todo mundo está vivendo suas vidas, mas tem que dar importância para aquele que deu a vida dele para que nós estivéssemos aqui, né? A nossa parte a gente tem que fazer e tem que acreditar que isso aconteceu, né?
E existe uma promessa grande na Bíblia de sua volta. Nós como lemos a Bíblia, eu não sou de ler muito assim, sabe? Não, o meu tempo é meio pequeno, meio curto. Mas os sinais estão aí, tudo se cumprindo, o amor esfriou muito na terra, o ser humano está acontecendo muitas atrocidades entre as famílias, né? E tudo acontecendo, guerras, destruição, muita fome, muita miséria. Os nossos governantes têm nos abandonado a cada vez mais que passa. E a educação, que seria a parte essencial para todo mundo, está sendo deixada de lado. Nossos governantes tinham que investir em educação para as crianças, tem que ensinar a religião dentro dos colégios, ensinar, não esconder a verdade, né? Que existe uma verdade, a verdade é Jesus que deu a vida dele para que nós estivéssemos aqui, né? Até mesmo Jesus diz: conhecereis a verdade, né? Que somente a verdade vos libertará, né? Mas qual é que é a verdade, né? Ele é a verdade, né? Ele é a verdade. Ele veio por onde ele passava, ele transformava tudo. E a gente, eu sempre digo para todo mundo, aqui é o livre-arbítrio, né? Todo mundo faz da sua vida o que quer, sabe? Eu sei por mim, eu faço o que quero da minha vida, mas a gente vai ter que prestar conta um dia de tudo que a gente fez. As consequências vêm, né? Jesus, ele não nos obriga nós a seguir ele e a gostar dele. Por causa do livre-arbítrio, ele é muito respeitador, ele é amor. Ele respeitou tanto o ser humano que ele não interfere na vida do ser humano. Agora, se nós pedir para ele, nos ajoelharmos e pedir para ele interferir na nossa vida, nos ajudar, o mundo vai melhorar, com certeza. Vai voltar o amor, vai voltar. As pessoas vão se amar mais, vai ver mais amor. Hoje você olha nos olhos das pessoas, é ódio, é todo mundo explodindo, ou é no trânsito, ou é em grupos de pessoas. Você vai num lugar e todo mundo sentado um para um lado, outro para o outro, só olhando o celular, né? Não tem aquele negócio de família como tinha antigamente, as reuniões de família, né? Então eu acho que nós estamos caminhando para um mundo destrutivo. Se as pessoas não se voltar, não vai ter mais o que fazer, sabe? Não vai sobrar muita coisa. Vai sobrar muita coisa. Não vai. Você não vê quase ninguém plantando uma árvore. Você vê muitas pessoas, muitos jovens maltratando os animais. Os animais são sagrados, coisa sagrada de Deus. A gente tem que respeitar os animais, ou em todo em geral. Esse espaço que nós temos vivendo aqui, que é nos dado, né? Que Deus nos deu, a gente tem que respeitar. Respeitar as pessoas, os animais, respeitar todo mundo, para as coisas melhorar. E você acha que todas essas coisas que tu citou, assim, as coisas ruins que estão acontecendo, são sinais de que está na hora de Jesus voltar, que Jesus está voltando? Sim, são sinais, é uma promessa muito grande. Jesus já previa a destruição do homem, pelo próprio homem. O homem se tornou, está se tornando frio demais, sabe? O coração do homem esfriou. Ele está se autodestruindo, na verdade. Ele está se autodestruindo, isso eu sei, porque nós vivemos num sistema, que nós somos obrigados a viver num sistema de comunicação, muitas vezes, muitas coisas não são nos informadas, sabe? O que está destruindo mesmo nós essa televisões demais, há muita coisa escondida por trás de tudo, sabe? E assim, os nossos governantes, sabe? Nossos governantes, eles não estão nem aí, sabe? Eles destruíram, é um sistema de leis que não funciona. Então, você veja, pais matando filho matando os pais, e os governantes não fazem nada. Olha a nossa cidade, quantos jovens aqui, ó. Nós não temos um espaço para esses jovens brincar. Nós não temos um lugar para eles, para as famílias se reunir seguro, sabe? Nós temos que investir nos jovens. Temos que investir, são nossas crianças, amanhã ou depois é o nosso futuro. Eles vão herdar a água, vão herdar as nossas matas, vão herdar tudo. Mas o que nós vamos deixar para eles? Se nós não fizermos nossas partes, né? Seria a minha opinião.
Beleza, Sidney. E para ti, Rafael, o que é Jesus? Exatamente. Concluindo como ele falou, nós estamos vivendo num mundo assim que tá bem difícil, tá bem complicado. As pessoas, nem ele citou, né, estão fazendo o que bem entenderem. Então, sabe, hoje tu falar em nome de Jesus, falar em igreja, assim, ó, o pessoal não quer. Cita um exemplo, assim, final de semana. É pouca gente indo que tu vê, assim, sai, dá uma volta com a família e coisa, só casais se separando, é briga, é morte, as pessoas não estão mais nem aí. E tu acha que isso realmente é a falta de Jesus na vida das pessoas? Com certeza, as pessoas, em vez de procurar uma igreja, em vez de... as pessoas estão, vamos dizer bem o português hoje, a juventude está quase perdida. Desacreditado, sem esperança. Tá difícil. Eu penso por mim, assim, ó, eu vejo os jovens hoje em dia podiam tirar um tempinho, final de semana ir para uma igreja, né? Vamos dizer, vamos procurar Deus, porque se continuar desse jeito aí... Só Jesus voltando. Só voltando. Amém. Obrigada, valeu. Obrigada, Rafael. Eu estou aqui com a Rosângela e o Alexandre. Rosângela e Alexandre. Eu queria saber, assim, de vocês, na vida de vocês, primeiro, se vocês acreditam em Jesus, né? E segundo, se sim, qual é, assim, o lugar dele na vida de vocês? Ele faz diferença para vocês ou não? A opinião de vocês a respeito de Jesus Cristo. Com certeza a gente acredita em Jesus e eu acho que é o nosso porto seguro, aquilo que a gente tem como base em ter a fé, ter alguma coisa em que se apegar, tanto nas horas difíceis quanto nas horas boas também, e agradecer por tudo que Ele tem nos dado na nossa vida. Uma esperança? Com certeza, sempre tendo esperança em Jesus, em Deus, porque eu acho que é um dos caminhos que nos leva sempre às coisas boas e às recompensas melhores que a vida pode nos dar. Sim. E você? Até porque aqui a gente está numa passagem, né? Então a gente tem que ter no que acreditar. Então acho que a gente tem que esperar dia após dia e tendo fé que a gente vai superando todos os problemas e um dia alcançar o objetivo de tudo isso, que é a nossa salvação, né? Salvação da nossa alma. Você tocou no assunto salvação, né? Você acredita que Jesus vai voltar? Eu acredito que sim, que ele vai voltar para buscar aqueles que foram escolhidos por ele. Bem, e você acha assim que isso vai acontecer logo? Ou você acha assim que já existem sinais a respeito dessa volta, no caso desse momento que Jesus vai voltar para buscar os seus? Eu acredito, e até porque os sinais são muito evidentes, porque é difícil assim você ver as coisas. Claro que tem muitas pessoas boas ainda, mas a gente vê muita... Como é que eu vou te dizer? Muita crueldade, a gente vê coisas que o ser humano muitas vezes não é capaz, né? E ele vai lá e faz com naturalidade. Eu acho que ele vai voltar, ele vai levar os que são dele e eu acredito que não esteja muito longe, porque a maioria sabe dele. A palavra dele já foi espalhada por toda a terra. Legal, valeu, obrigada. Estamos aqui com a Aline. Aline e o Joacir. Joacir. Que família linda, hein? E o meninão? Clóvis. Clóvis, legal, Clóvis. E aí, o que vocês podem me dizer sobre Jesus Cristo? Nós acreditamos em Jesus, nós temos religião também, nós frequentamos assiduamente. E ele faz toda a diferença na vida da gente, porque quando a gente faz alguma oração, a gente faz destinada a ele. Porque a gente acredita que ele morreu na cruz pela gente, a gente é muito grato a isso. E ele faz diferença então na vida de vocês? Assim, o que vocês acham que seria a vida de vocês sem Jesus? Seria totalmente diferente, eu acho, né? Porque que nem a gente tá mais unido, né? Acreditando nele, né? Assim, como família, direcionar a união da família, né? Também é muito importante isso, né? E a gente tem fé e né? Esperança e a união da família, né? E vocês, como você me falou, né? Que vocês têm uma religião e participam, assim. Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Sim, a gente acredita. Acredito. E tudo que está acontecendo assim no mundo, né? A gente tem visto hoje tanta catástrofe, tanta doença, tanta coisa ruim mesmo acontecendo, né? Às vezes do nosso ladinho, às vezes mais longe, né? Vocês acreditam que isso possam ser sinais da volta de Jesus? Acho que acredito sim. Isso sempre aconteceu, né?
Eu acredito assim que o que acontece não é culpa de Jesus, não é culpa de Deus. Isso ele permite acontecer, mas não eu acredito assim que realmente a gente está chegando próximo à volta dele. Agora quando vai ser a gente não sabe, né? Fredo, você acredita em Jesus? Acredito. Para mim Jesus é uma pessoa, é uma energia boa, não representa assim uma pessoa, mas sim um símbolo de paz, de tranquilidade. É uma coisa que não tem como explicar, assim, porque é um todo para mim. Beleza. E você acha assim que o mundo poderia estar melhor ou pior se as pessoas acreditassem mais ou menos, ou melhor, não acreditassem, se as pessoas vivessem mais ou menos a mensagem de Jesus? Com certeza, porque como diz aquela frase, né? A fé move montanhas. Então, se tu acredita em alguma coisa boa e tu tem uma compreensão sobre isso, tu tem uma visão totalmente diferente sobre o mundo. E você acha ou acredita que Jesus vai voltar? A volta de Jesus, assim, como pessoa, que nem tem a história na Bíblia e coisa, eu não acredito. Eu acredito que seja, como eu te falei, um símbolo, assim. Acho que Jesus é o nosso Salvador, né? Nós temos que ter Ele, temos que buscar Ele em primeiro lugar. Acima de tudo, na nossa vida, nós temos que buscar Ele, né? Sem Ele, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Não vai ser através do santinho, né? Nós não vamos chegar a Ele. É só intermédio de Jesus nós vamos chegar a Deus, né? É a minha opinião, né? Agora não é de todo mundo, porque se as pessoas lessem a Bíblia para entender o que está na Bíblia, eles entenderiam que é só através de Jesus que nós vamos ir para o céu, né? Senão nós vamos direto para o inferno. Não sei. E você acredita, Carmelita, que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, mas no tempo certo, quando todo mundo souber, aos 4 cantos do mundo, as pessoas ficarem sabendo que ele é o Salvador, né? Porque enquanto todas as pessoas não ficarem sabendo, ele não vai voltar. Porque as pessoas todas vão ter uma oportunidade, né, para se salvarem. Agora, quem não quiser, né, aí vai ser, cada um vai escolher o certo e o errado, né? Isso é muito individual, de cada um. Isso é de cada um, a parte, cada um vai fazer a sua parte, né? É o que eles pregam, né? E quem lê a Bíblia vê, né? Que tu vai ter que nascer de novo, tu vai ter o Espírito Santo, tu vai ter que, né, viver para Jesus, né? Tu vai ter que deixar as coisas erradas do mundo para viver as coisas certas, né? Agora vai de cada um fazer as suas escolhas, né? Porque tudo aquilo que a gente planta vai ser o que a gente vai colher lá adiante, né? E você acha, Carmelita, assim, no contexto do cenário atual do mundo, assim, do que está acontecendo hoje, a gente vê tanta coisa acontecendo ao nosso redor, a nível de famílias, a nível de cidade, estado, a nível de país, de mundo até, né? Todas essas coisas que estão acontecendo, assim, você acredita que estão ligadas à volta de Jesus ou, assim, a questão dos sinais? Os sinais estão aí, né? E tá no Apocalipse, né? Na Bíblia, quem lê a Bíblia sabe que tudo que está acontecendo hoje é o que está na Bíblia, né? Se as pessoas não se acordarem para isso, né? Tem muitos que estão dormindo ainda. Então tem gente que não acredita que existe o céu e o inferno, né? Mas existe, né? Mas as pessoas às vezes querem pagar para ver, né? Mas depois que estiverem lá não vai adiantar mais quererem voltar, porque não vai ter volta, né? Vão ficar, né? E assim acontece com muitos, né? Que às vezes acham, não, céu, eles acreditam que vê o céu, né? Mas e o inferno? Muitos dizem, o inferno é aqui mesmo, mas não é, não. Porque ainda tem mais. Tem mais pela frente. E Jesus está próximo de voltar, né? As pessoas, porque tudo que está acontecendo está tudo na Bíblia, né? Eu acho que bem logo ele volta, né? No meu ver, né? Eu estou seguindo, né? Firme com ele, né? Amém. Muito bem, ouvimos então essas entrevistas interessantes, as respostas. E nós, como cristãos, precisamos estudar a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas se detêm a escutar certos programas de televisão, rádio, ouvir pessoas que ficam distorcendo as passagens bíblicas, acrescentando, tirando coisas da Bíblia, e muitos até dizendo, não, isso é coisa do Antigo Testamento. As pessoas às vezes sempre puxando, como se diz, a brasa para o seu assado, para as suas conveniências, para justificar o não cumprimento da palavra de Deus. É interessante que todos estudemos, encontremos uma maneira de estudar, de dedicar um tempinho por semana para estudar a palavra de Deus, porque Jesus mesmo disse, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O que a senhora acha, dona Beatriz?
Como o senhor disse, irmão, a gente vê muitas informações, tivemos várias informações da opinião das pessoas. E, com respeito a todas as opiniões, o que a palavra de Deus diz é que nós, porém, na segunda carta de Pedro, Pedro escreveu, no capítulo 3, no verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nós realmente precisamos estudar a palavra para entender que aquilo que precisamos fazer é nos preparar para este novo céu e esta nova terra. Não termos uma falsa esperança de que aqui será do jeito que as coisas estão, é que as coisas irão de uma forma simbólica ou passar por um tipo de metamorfose aqui. A Bíblia é bem clara em dizer que serão novos céus e nova terra. Pois é, até Jesus falando, e o apóstolo João colocou no seu evangelho, lá no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, quando ele disse: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e assim, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a melhora do mundo do jeito que está é difícil. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus e para que ele possa nos voltar, como ele disse, né, para o lugar que ele está nos preparando. E ele disse que voltará e levará para junto dele as pessoas que estão se preparando para isso, que estarão em condições de receber a salvação, a volta de Jesus e subir com ele para o nosso lar celestial. Alfredo, ouvindo estas entrevistas, a sua opinião? Eu acho que eu vou no mesmo raciocínio da Bia, né? As pessoas hoje ouvem um pouco daqui, um pouco dali e vão buscando suas crenças em cima disso, né? A Bíblia diz que o povo erra porque desconhece a Escritura. E aqueles que a gente viu ali, que falaram ali, muitos têm aquela tradição de ir à igreja ao domingo, né? Mas a comunhão com Cristo, ela é diária. Nós devemos entender na palavra de Deus as lições que o próprio Cristo nos deu. A primeira delas, as pessoas buscam hoje as suas coisas do dia a dia, né? O seu trabalho, seus conquistar coisas, crescer profissionalmente, mas na Bíblia há uma regra tão simples que diz, que Jesus deixou para nós, que ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não disse algumas coisas talvez sejam acrescentadas, ele disse todas as outras coisas. E as pessoas hoje, elas têm Deus, na verdade, não como primeiro recurso. Elas têm Deus muitas vezes como, depois que testou tudo, né? Aí se lembram que existe um Deus e buscam uma igreja, ou seja, como se diz no mundo cristão, uns vêm pelo amor, mas a maioria vem pela dor, né? Pela dor. E uma coisa que eu achei interessante também é que até há um conhecimento em relação a sinais da volta de Jesus. Até há alguma crença que realmente as coisas não estão muito erradas, tem muitas coisas sérias acontecendo. Então, se nós lermos o capítulo 24 de Mateus, principalmente, nós vamos ver realmente esses relatos ali e vai fechar tudo com o que realmente está acontecendo. Ok, o que está acontecendo nós já estamos vendo. Muita expectativa de melhora. Se estudarmos um pouquinho mais, vamos ver que a Bíblia estaria mentindo se dissesse que é neste plano que as coisas, nesse momento, nessa forma que as coisas vão melhorar. Então, a Bíblia não estaria sendo verdade, porque não é assim. Mas as pessoas até têm esse conhecimento, mas a questão, o ponto-chave é que nós precisamos nos preocupar, ou pensar, então, ou querer,
o que eu devo fazer para morar neste novo reino, neste novo mundo que Jesus está preparando e que vai voltar para nos buscar. Os sinais estão aí. As coisas realmente estão acontecendo. Mas e o que nós estamos fazendo com todas essas informações que nós temos? Estamos nos envolvendo, como o Fredo disse, só com as nossas coisas do dia a dia, as nossas tarefas, nossos afazeres, nossos sonhos e objetivos e as conquistas que queremos? Ou nós estamos realmente buscando nos preparar para morar nesse lugar? Jesus deixou tudo escrito na palavra de Deus, já desde o tempo dos profetas. A gente, quando compra um automóvel, uma geladeira, uma televisão, a gente recebe um manual de saber usar, como usar o carro, a televisão, a geladeira. Então, a Bíblia é o manual da salvação. É o manual que Deus nos deixou com as orientações. É necessário que estudemos a Bíblia. Não adianta a gente sair gritando na rua, em procissões e passeatas, eu amo Jesus, e gritar, e levar faixas, usar camisas com frases bonitas, se a vida não muda. Como disse o Fredo, né? Infelizmente, as pessoas se aproximam de Deus pela dor, quando dá um problema sério na família, de doença ou acidente, aí todo mundo cai de joelhos. Depois, quando melhora, vão se afastando novamente. Nós precisamos de um contato diário com Deus, tirar um tempo para estudar a sua palavra. As pessoas se enchem de compromissos profissionais e depois tem as novelas, tem os filmes, tem isso e tem aquilo, né? Tem rede de televisão que é uma novela atrás da outra, são 3, 4, 5 novelas, e as pessoas perdem o seu tempo ali assistindo uma coisa que não há nada de construtivo, nem para a vida espiritual e nem para a vida material. Então as pessoas precisam tirar um tempo. Como existem os pequenos grupos, que o Fredo trabalha com pequenos grupos de estudos nas casas das pessoas, isso é muito importante, porque são tiradas as dúvidas, as pessoas tiram um tempo para pedir informação, para perguntar, para procurar saber a verdade, porque a verdade está na Bíblia. Uma vez eu fiz uma série de entrevistas, quando a gente escreveu um livrinho, e perguntava para as pessoas se não tinha vontade de estudar a Bíblia. Diz, não, eu não tenho tempo e o que o meu pastor diz é aquilo. Ele interpreta a Bíblia para mim. Não é assim. Nós precisamos, cada um, fazer o seu estudo aprofundado, pedindo em oração a presença do Espírito Santo no momento de estudo, para conhecer a verdade e procurar pessoas que nos orientem, sem usar de distorções, de acréscimos, de supressões, cortar coisas da palavra de Deus. E esses pequenos grupos realmente têm um efeito muito positivo, Fredo. Quando a gente vai para o estudo da Bíblia sistematizado, há uma grande diferença em você estudar a Bíblia aleatoriamente ou como um livro normal de capa a capa. Não que não seja importante, o ano bíblico ele é fundamental. Mas a Bíblia tem uma questão que é a hermenêutica, a sua interpretação. E a interpretação da Bíblia, ela diz que a gente deve buscar um pouco aqui, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Ela mesmo se interpreta. Ela se interpreta. Tem outro verso que vai dizer que nenhuma profecia pode ter particular elucidação. Quer dizer, isso nos proíbe de interpretar profecias, né? E se nós somos proibidos de interpretar a profecia, nós devemos buscar dentro da própria Bíblia a elucidação dessas profecias. E também Cristo nos mostrou um método que a gente deveria olhar a Bíblia. É um método historicista. Porque nesse momento que ele está dando os sinais da volta dele, ele está nos precavendo. Olha, lá em Lucas 21 ele vai falar assim, 21:34, ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha repentinamente sobre vós como um laço. O que Cristo está nos dizendo? Se você não conhecer as Escrituras, se você não estudar, você não vai compreender que fase desse mundo nós estamos vivendo, como vai acontecer isso. E você está suscetível a ser enganado. E nos pequenos grupos a gente faz o estudo sistematizado. Mas é muito comum você ver pessoas dentro de um pequeno grupo chorarem.
eu já tive pelo menos 2 experiências, e estou tendo tivemos uma hoje, de pessoas que estão anos dentro de uma certa denominação religiosa e começam a descobrir a verdade e se abalam. Se abalam ao ponto de chorar. Chorar por indignação, chorar por desespero, né? Porque nunca conheceram Bíblia. Até por estarem talvez um longo tempo seguindo o caminho que não é aquele que a Bíblia ensina, né? Esse é o pior momento, quando a pessoa percebe que aquilo que ela cria, ela perde esse chão. Rui a casa dela espiritual, porque a pessoa vê que tudo que ela creu porque ela simplesmente desconhecia as Escrituras. E hoje a gente pergunta para as pessoas, você acredita na Bíblia? E a pessoa vai dizer, não, esse é um livro ultrapassado, esse é um livro, enfim, que não serve para os dias de hoje. Mas quando você vai perguntar para a pessoa, você leu alguma vez a Bíblia? Ela vai dizer, com certeza, nunca li. Né? E uma coisa algo que é muito importante nisso que o Fredo falou, a questão do estudo sistemático e a questão do estudo diário, pessoal. Então, o estudo sistemático, ele vai nos ajudar num grupo, com pessoas que para discutir os assuntos, vai nos ajudar na questão de tirar dúvidas e de conseguir, às vezes nós estamos entendendo algo sobre uma ótica e aí estudando e dissecando os assuntos, nós vamos entender pela ótica correta, que é quem escreveu a Bíblia, quem é o escritor. O Fredo falou, não é de particular erudição, foi homens inspirados por Deus através do Espírito Santo. Estes homens escreveram, mas foram instrumentos usados por Deus. O escritor da Bíblia, o manual que o irmão José disse, é o manual de Deus para nós. Nós temos que entender o que ele quer dizer e não aquilo que nós achamos. Então, o estudo sistemático é muito importante para o nosso crescimento em conhecimento e tudo mais. E o estudo pessoal, a intimidade, o meu momento a sós com Deus, que aí vem que o pessoal não tem tempo, e é a verdade, como o irmão Vargas falou também. Passamos, às vezes, horas vendo um filme não menos de 2 horas, 1h30, 2 horas, mas nós não temos tempo para estudar a Bíblia diariamente. Esse estudo chama-se relacionamento pessoal com Deus. E se nós queremos um dia viver com esse Deus, no lugar onde ele habita, da forma como, com os valores que ele tem, com os princípios que ele elege, como nós vamos fazer isso se nós não temos agora comunhão e convivência com ele? E nós também nos atemos, estamos talvez preocupados com os sinais da volta de Jesus. Mas quando que Jesus volta para mim? Qual é a hora que Jesus voltou para mim? Quanto tempo eu tenho? Não sei. Por isso que precisamos abrir os olhos já. E Deus está dando um tempo. Deus está tendo misericórdia. Deus está dando um up aí, porque Jesus não voltou ainda. E isso talvez, Jesus não voltou, Jesus está demorando a voltar, isso deixa as pessoas um pouco despreocupadas, desatentas. Mas a segunda carta de Pedro fala no capítulo 3 ainda, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem algo aí que se precisa chegar, tem uma condição. O que é? Como eu faço isso? É indo num lugar, num templo, numa igreja, seja como for, uma vez por semana, eu lendo de vez em quando, esporadicamente, aleatoriamente, a Bíblia, como que eu chego a esse arrependimento para poder estar com... Então, estudar a palavra de Deus é... E pegando um gancho aqui no que tu falou de Pedro, muitas pessoas hoje estão cumprindo essa profecia que está em Pedro 3,3, porque fala assim, tendo em conta que antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Então hoje a gente vê as pessoas debochando disso. E não sabem elas que estão cumprindo exatamente essa profecia. Esse verso, porque... e aí fecha com o que tu falou, né? Que Deus está retardando para que nenhum se perca. Deus está nos dando oportunidade. E essas oportunidades a gente muitas vezes não aproveita. Porque quando a gente faz um estudo da Bíblia, a gente vê fácil que a respeito da primeira vinda de Cristo, havia pelo menos, mais ou menos em torno, os teólogos dizem que mais ou menos 700 citações diretas ou indiretas de que ele viria ao mundo. E ele veio e dividiu a história. Mas em relação à segunda vinda, há mais de 2.000. Então, aonde está a ênfase? Na primeira vinda ou na segunda vinda? A ênfase está na segunda vinda. Porque essa é definitiva. Essa vai definir a nossa realidade. Se estaremos com Ele na eternidade ou se vamos estar com aqueles que não vão poder desfrutar disso, né? E não vão poder desfrutar, não porque estarão em um lugar em sofrimento. Porque Deus é tão misericordioso e a sua palavra explica tudo isso, e aí já seria outro tema, mas a palavra de Deus explica muito bem que haverá a morte da qual nós ressuscitaremos para a vida eterna e a morte que será eterna. A segunda morte. A segunda morte. Aquela morte em que não haverá mais solução. O que nós vamos escolher? Estar entre o grupo dos que vão viver eternamente ou dos que, pela misericórdia de Deus, não vão estar desfrutando de nada porque estarão definitivamente, de uma vez por todas, né, mortos. Pode não parecer, para alguns até pode parecer, mas se eu não vou ver os outros vivendo bem, então vou morrer, ok, então vou fazer o que eu quiser agora e tal. Cada um faz a sua escolha, mas particularmente vida eterna, até porque não fomos feitos para morrer, né? Fomos feitos para viver eternamente. Quem de nós consegue encarar a tal da morte? Porque muita gente pensa às vezes, eu quero me salvar porque eu não quero queimar no fogo do inferno. Mas não é por aí. Deus não é assim uma pessoa tão cruel que vai fazer o não salvo queimar eternamente. Eu acho que o grande castigo que existe para a pessoa que passa pela segunda morte é não desfrutar da maravilha da salvação. Era isso que eu ia ressaltar. Nós estamos, alguns, né, estamos querendo por medo do que poderíamos passar e não pensando no outro lado, pelas coisas boas que vamos viver. E Deus é um Deus tão grandioso e de uma sabedoria, de uma inteligência que a nossa capacidade não alcança ainda, um dia vai alcançar, que nós não conseguimos entender isso. E nós somos muito pequenininhos e pensamos naquilo, eu não quero queimar no fogo do inferno. Ao contrário, eu quero desfrutar de uma eternidade onde eu vou poder ter conhecimento total de tudo. Todas as minhas questões, todas as minhas perguntas serão respondidas e eu vou ter uma eternidade e ainda vou estar tendo o que aprender, o que ver. Isso é fabuloso. E porque através do estudo sistemático que o Fredo falou, é que as pessoas vão tomar conhecimento do que realmente, como realmente elas devem agir na vida. Porque se a pessoa teve a graça da salvação, tem a fé em Cristo, são duas coisas que já a levam a praticar boas obras, porque estão interligadas a graça da salvação, a fé em Cristo e as boas obras. Eu não preciso ser um bom cristão, seguir a palavra de Deus só de medo do castigo do inferno, mas porque eu fui transformado numa pessoa diferente pelo amor a Cristo, pela graça que Ele nos deu da salvação, pela fé que temos nele e pela nossa educação religiosa. Até eu queria fazer uma pergunta para o Fredo. Esses grupos é uma coisa maravilhosa, Fredo. E existe assim uma possibilidade da pessoa que deseja se inscrever para participar de um grupo desses? Como é que a pessoa deve agir? A gente tem formado grupos, eu acho que isso começa de dentro para fora, de dentro da família para fora. Pessoas que vão conhecendo, pessoas que... Eu acredito que Deus vai colocando essas pessoas na vida da gente. Os contatos, né? Os contatos, pessoas, né? E a gente procura
criar esses grupos por pessoas que têm relação em comum, né? Uma pessoa que está interessada em estudar se comunica com o outro, forma o grupo, e Sim. a partir disso a gente vai disponibilizando nas agendas, nas complicadas agendas, né? Certo, de hoje vai em dia, acrescentando, né? Vai a gente arrumando um vai tempinho. arranjando tempos, né? Para poder fazer esse estudo sistematizado, porque é bastante coisa. E a compreensão da Bíblia, ela tem que ser vista não como um livro normal, mas o Jesus mesmo disse: examinais as Escrituras. Examinar não é ler, não é olhar, estudar, né? é pesquisar. E tendo a hermenêutica correta, quer dizer, entendendo, né, como Isaías fala, 28:13, se eu não me equivoco, a gente tem que ler um pouco aqui, um pouco ali. Então, se a gente vai estudar, por exemplo, a doutrina, o mundo cristão acredita hoje no céu e no inferno. E se a gente vai olhar a Bíblia, a gente vai ver que isso não tem base bíblica para se compreender o inferno, né? E aí você vai estudar todos os textos que existem na Bíblia que tratam do assunto. E quando você comparar texto a texto, sobrepor os textos, você vai ver que a Bíblia... O texto e o contexto. O texto e o contexto, a Bíblia não fala de um inferno hoje, né? Até porque quando Jesus vai cura aqueles 2 endemoniados gadarenos, os espíritos dizem para ele: Filho de Deus, por que vieste nos perder antes da hora? Por que nos viestes atormentar antes da hora? Se existisse um inferno onde os demônios estão, o que estariam dizendo isso? Né? Então, seria injusto, por exemplo, Caim, que matou Abel, provavelmente estar hoje no inferno queimando, e esses demônios que fizeram tudo que fizeram estarem soltos, né? Então a gente deve estudar a Bíblia de forma sistematizada, tendo esse olhar clínico, tirando dúvidas. As pessoas vêm com essas dúvidas, e dentro de um estudo a gente tem que procurar atender essas demandas. Agora, pessoas interessadas em querer fazer isso, claro que há possibilidades de se formar novos grupos, né? Porque a gente está aqui para isso. Né? Eu acho que é nosso papel, nossa obrigação, missão, né? Assim como na Bíblia cita o caso do eunuco que estava viajando, lendo a palavra, e Filipe chega ao lado dele, né? E pergunta: você entende o que você está lendo? Ele diz: como posso entender eu? Né? E aí passa a explicar, e ele crê, toma decisão, é batizado. Então dessa forma nós também devemos levar ao conhecimento as pessoas que buscam. Existem muitas distorções, assim, da palavra de Deus. Por exemplo, o caso do purgatório. Não tem uma palavra na Bíblia que se refere ao purgatório. Porque dentro da doutrina do purgatório, a pessoa cai lá e fica queimando, sofrendo até pagar os pecados, e depois sobe para o céu. Isso é a gente não quer citar a igreja, a religião, a denominação religiosa, nome de nenhuma, mas existe, por exemplo, existe uma oração. Eu fui católico, fui seminarista. Existe uma oração que se chama o Creio em Deus Pai, talvez vocês lembrem do credo, que tem uma parte que diz: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Quem é que ele vai vir julgar se a pessoa já foi para o céu, já foi para o inferno, foi para o purgatório? Já está julgada, né? Já foi julgada. Então há uma contradição entre a oração e a doutrina que é pregada para as pessoas. E isso é uma coisa que nós precisamos, como o Fredo disse, está se trabalhando muito em cima da Bíblia, da espiritualidade, da religião, num contexto de ganhar dinheiro. Exatamente. Isso né, nós vemos aí claramente. E é bíblico também que se faria isso. Aqui temos uma passagem, Bia, só para esclarecer. Confirmação. Aqui, no segundo capítulo da segunda epístola de Pedro, que diz assim, dá licença só para ler aqui, os versos 2 e 3, que diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, eles estarão distorcendo, estragando o trabalho dos outros que querem pregar de uma maneira certa. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias.
Então, quer Exatamente, dizer, é né? que usam a pessoa para fazer comércio. E aí, e em que momento? No momento, às vezes, de uma fragilidade da pessoa, que a pessoa está passando por um momento difícil, está passando por uma situação complicada, a pessoa está buscando algo, porque nós necessitamos de algo, todos nós precisamos, e nessa hora, quando não temos o conhecimento verdadeiro, é muito fácil alguém chegar e nos iludir. Por isso que nós precisamos, como o Fredo disse, estudar a Bíblia com um olhar crítico. Creio que esse é um ponto fundamental para quem quer estudar a Bíblia. Procure sim algum grupo, procure alguém, vá, pesquise, mas por si mesmo decida. Não permita que outros decidam por você. Ou que num momento de emoção você entre num determinado lugar e ouça algumas coisas lá que mexeram com as suas emoções e isso seja válido como verdade. E nós não podemos permitir isso. O controle da nossa mente é o que se está em jogo. O que vamos crer, como vamos crer. Por isso nós precisamos ir à fonte. Ir à fonte, que é a Bíblia. E por mais que algumas coisas possam parecer complicadas se nós lermos sozinhos a Bíblia, se nós pedirmos ao autor dela o auxílio, conversar e pedir, Deus, eu quero entender, ele vai nos mostrar os caminhos. Aí entra a força do Espírito Santo. Aí entra isso, a atuação, porque Deus não pode fazer nada que nós não lhe dê a liberdade para fazer. Não então, abrimos a porta para ele entrar. Abrimos a porta. Sinceramente, a questão é, agora, se na Bíblia está escrito preto, mas eu não gosto de preto, aí eu deixo de lado. Pessoal. Então, não, vá com a mente aberta e com senso crítico. E aí, com certeza, você vai descobrir. A função do orientador de grupo, que é o seu caso, é importantíssima. E não podemos ter um orientador de grupo que não tenha um pleno conhecimento, não vou dizer que conheça tudo, mas que o básico, principalmente, para orientar as pessoas. Que às vezes a pessoa vem ali e diz assim, olha aqui no Evangelho de Colossenses, Tessalonicenses, fala que não deve mais guardar o sábado, porque aí que a pessoa tem que tomar conhecimento que existem duas leis, a lei cerimonial e a lei moral, que é a que nós seguimos. Que lá na lei cerimonial nós temos até o ano sabático, que o ano todo é sábado, né? O sétimo ano. Os feriados, né? São os feriados. Então são as festas e compromissos da lei cerimonial. Então a pessoa que leu aquilo aqui no Novo Testamento, ela precisa voltar então lá atrás para ter um entendimento no Antigo Testamento, né? Puxando um gancho antes que tu leu lá sobre o desvirtuamento da verdade, né? As pessoas hoje têm usado a Bíblia para comércio, para um show, o espetáculo, para promoção pessoal. E Jesus mesmo ele adverte essas pessoas. É incrível como a Bíblia ela te dá a resposta para todas essas questões. Porque vem nesse contexto do que a gente vê no mundo, você liga a televisão hoje, são pessoas usando a palavra de Deus como um comércio, né? E lá em Mateus 7, 21, Jesus vai dizer bem claro. Ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, mas porventura não temos profetizado nós no teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus claramente vai dizer, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Quer dizer, Jesus lá, há 2000 anos atrás, estava dizendo que haveriam pessoas que usariam a palavra de Deus como profecia. Para profetizar, quer dizer, enganando pessoas. Não as profecias que estão na Bíblia, mas usando como um comércio para atrair pessoas para profetizar coisas. E através disso conseguir captar recursos. Também teria pessoas que usariam o show de expelir demônios. Mas que igrejas são essas que o diabo está com hora marcada dentro? Né? E também teria
igrejas fazendo milagres. E nesse trabalho de expelir demônios, que eles fazem aquele espetáculo, o demônio até colabora com eles. Com certeza, né? Né? Então, a gente vê um desvirtuamento da fé. É. E isso cai o quê? Por isso que hoje você pegar uma Bíblia para estudar, você é ridicularizado. Porque hoje transformaram a Bíblia num palco de horrores. É. Transformaram a Bíblia num show que faz aqueles que não conhecem dizer, mas só pessoas de mente estreita podem se voltar para esse livro. E afasta né? as pessoas depois. Porque ridicularizam. A Bíblia se tornou algo ridículo perante as pessoas. Um livro que as pessoas não têm o interesse de ler. E estraga, né? Porque, como diz ali, infamou a palavra, a pregação da palavra de Deus, né? Porque a gente vê igreja que você dá o número da sua conta e a sua oferta será descontado diretamente na sua conta. Outro pastor lá pregou que todo mundo devia deixar a chave do carro lá, aquele carro seria doado para a igreja. No dia seguinte trouxesse os documentos. Isso aí é uma coisa que no fim... E aí entra algo que é muito importante, assim, nós cuidarmos, nós temos que cuidar da nossa integridade física, mental, moral. Isso é um abuso. Isso está mexendo... está no nível mais baixo de covardia, de desonestidade, porque está se utilizando de momentos das pessoas em que as pessoas estão querendo algo, estão fragilizadas ou estão realmente, sinceramente buscando algo que supra e que responda aos questionamentos que elas têm, e nesses momentos elas são extorquidas, elas são exploradas, elas são levadas a fazerem coisas que depois até elas podem achar, perceber, mas que naquele momento foi tudo tão bem armado que elas acabaram entrando naquela situação. Isso nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos o poder está na nossa mão. Não, eu não quero ser enganado. Então, eu não quero ser ludibriado, então eu vou buscar o que é verdade. E em contexto do que é verdade, a única, e por mais que há muitos pensamentos de que a verdade é relativa, em se tratando de Deus e do nosso relacionamento com Ele, você quer se relacionar comigo, você quer andar comigo verdadeiramente, então só tem um caminho. A minha palavra é a verdade para a tua vida. Porque há muitas pessoas dizendo que tem Deus, fazendo seus rituais, seus simbolismos, enfim, seus cultos, mas será que estão verdadeiramente com Deus? Como o Fredo disse, será que naquele dia vão poder chegar e subir aos céus com Jesus? Então, nós temos que abrir os olhos, nós temos que ter cuidado com isso. É por isso que, como o Fredo falou, é nossa missão levar a verdade, a mensagem de salvação para as pessoas. E levantar a bandeira de Deus, verdadeiramente. O Deus verdadeiro. Acima de tudo. É uma missão que nós temos, uma obrigação. Não deixar nos enganar por qualquer falácia. A palavra de Deus diz, em breve Jesus voltará e tal. E muita gente diz, não, mas desde o tempo do meu avô estão falando que breve ele voltará. Mas devemos até dar graças a Deus que não voltou ainda. Porque ele está dando uma oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que mais pessoas se aproximem dele, né? Então, a gente tem que entender isso, até porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, não é? Como diz, um dia como um ano, né? Ou 1000 anos. Então, a gente tem que se conscientizar disso. Deus está demorando, ainda bem que ele está demorando, porque enquanto isso as pessoas estão sendo evangelizadas. E como a Bia falou antes, por exemplo, se eu venho a falecer hoje à noite, fechou a porta da graça para mim. Para mim, vamos dizer assim, já está valendo a volta de Jesus. Por quê? Porque não tem mais oportunidade de alguém rezar por mim, rezar missa, rezar terço, rezar isso, aquilo pela minha alma. Não. A salvação é individual. Eu quero. Não é os outros que vão me salvar, né? E as pessoas dizer, não, quando eu senti que os sinais da volta de Cristo estão acontecendo mesmo, eu vou mudar de vida. Não é por aí. A gente não sabe, porque a partir do momento que a gente deixou de existir,
a porta da graça para a gente também deixou de existir. Eu queria perguntar para o Fredo, fale o que você queria falar antes. Também tem um ponto que a gente tem que analisar e que muitas vezes passa de largo, né? Tem muitas pessoas buscando Deus por interesses pessoais. Eu quero buscar Deus para conseguir, através da minha fé, de Deus, benefícios para a minha vida. E essas pessoas, olha o que a palavra de Deus fala. Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, vai falar assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Sim. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, para essas pessoas que estão buscando Deus da forma errada, quem vai agir através dessas pessoas? O inimigo, cegando o entendimento dessas pessoas. Essa sua passagem é o tipo da passagem que precisa, a pessoa quando lê e não tem um conhecimento aprofundado, da orientação de um líder de grupo, porque ali fala, tem o Deus com letra minúscula. Deus, né? Com letra minúscula. Quem é o Deus com letra minúscula que domina o mundo? Né? Aquele que quer que a gente não conheça a verdade. O verdadeiro Deus, né? E existe uma possibilidade, Fredo, digamos, num futuro próximo, se Deus quiser, queira Deus, de haver um meio de comunicação, assim, para as pessoas revelarem o interesse de formar um grupo na sua família, com seus vizinhos, porque, como você disse, realmente é isso. Um conta para o outro e tal, de repente forma mais um grupo. E também eu sei que existe uma dificuldade, como se diz, a seara é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos. Mas isso é muito importante, porque eu acho que é muito mais importante a pessoa fazer um estudo na sua casa, digamos, uma vez por semana, acho que essa é a sistemática, ou talvez mais. Sim. Fazer esse estudo aprofundado para conhecer a palavra de Deus, do que todo fim de semana numa igreja ficar lá, amém, e não entende nada, aleluia, não entende nada do que está acontecendo ali. Então, eu acho que seria bom se estudar no futuro uma maneira que as pessoas possam revelar, que tenha vontade de fazer um estudo bíblico para conhecer realmente a palavra de Deus sem distorções. Isso é uma necessidade, mais do que um sonho, né? É uma necessidade. Porque se a gente está aqui para cumprir o ID, que Jesus disse para nós trabalharmos de fato e levarmos o Evangelho, porque Jesus não volta enquanto o Evangelho não for levado a toda a nação, povo e língua. Então, nós temos que cumprir isso de alguma maneira, né? E a gente está disponível para contatos, a gente está disponível para que as pessoas formem grupos e dentro disso haja um interesse primário, né? Se formem grupos e que a gente possa atender. Eu tenho ainda dentro da minha agenda, eu tenho ainda bons espaços, né? Opa! Embora a gente dê estudo sexta de noite, sábado de tarde, às 2, sábado de tarde às 4, mas ainda há momentos que a gente pode destinar a isso, porque é um trabalho que a gente tem que fazer. Exatamente. Né? E eu acho assim, é importantíssimo até para a pessoa, digamos, tirar as suas dúvidas, né? Porque às vezes a pessoa escuta uma coisa num programa de televisão de uma igreja, escuta outra e fica toda perturbada com o que está escutando, preocupada, e ela quer saber da verdade, e muitos sabem que precisam mudar de vida. E muitas vezes, quando existem problemas dentro da família, como drogas, com os filhos e tal, aí a mãe e o pai vão em busca de uma igreja, mas geralmente vão na busca dos falsos milagres. Mas nós precisamos ter uma conscientização, uma mudança de um sistema de vida da família, né? Para seguir a palavra de Deus, para estudar, para sentir um efeito realmente de acordo com a vontade de Deus. E é importante a formação desses grupos. Até, vamos, como se diz assim, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a Igreja Adventista trabalha muito em cima dessa evangelização de grupos. E os nossos amigos que estão nos ouvindo, os internautas, podem fazer contatos com pessoas da igreja que poderão lhes apontar, outros da igreja que vão fazer a formação destes grupos para o estudo da palavra de Deus. E as pessoas não precisam se preocupar, porque na formação desses grupos
não se fala em dinheiro. Não se fala, não tem nada de dinheiro, não tem nada. É uma coisa assim que estritamente a pregação da palavra de Deus, da parte espiritual, nada material. Não é mesmo? Perfeito. Eu acho que esse é um grande diferencial. E como eu falei, eu tive por 40 anos em outra denominação religiosa, né? E no momento da minha vida que eu busquei a Deus, eu estudei pelo menos 4 anos observando o Novo Tempo e as didáticas e todo o estudo adventista. E eu tomei uma decisão muito consciente, depois de ler muitas vezes a Bíblia, me olhando horas e horas de estudos com os principais teólogos dentro da igreja, e todos os estudos feitos eu nunca vi uma vírgula contrária ao que está escrito. E isso é a seriedade que a gente deve levar. Se a gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça. E desde que eu estive dentro dessa igreja, todos os materiais que eu recebi até hoje nunca me foi cobrado nada. E essa acho que é o grande compromisso da Igreja Adventista e da TV Novo Tempo, de evangelizar, né? E tem os meios que ela recebe fundos, os Anjos da Esperança, né? Que são pessoas que são tocadas a ajudar, mas isso de uma forma sem compromisso nem nada. E nosso pequeno grupo não se fala... Eu nem falo de placa de igreja. O meu intuito não é trazer ninguém para dentro da Igreja Adventista, que fique claro isso. O intuito é simplesmente de mostrar a palavra de Deus. As decisões das pessoas que tomam, né? As decisões são aqueles que conhecem a palavra de Deus é que vão buscar. A Bíblia tem filtros. Hoje a gente encontra pelo menos 34 mil denominações cristãs cadastradas. Pois é. Mas a Bíblia vai dizer quais são os filtros para você encontrar a igreja remanescente. O Apocalipse 14 vai dizer que a igreja remanescente ela tem que ter 2 características básicas. Isso é parte da hermenêutica bíblica. Ela tem que ter os mandamentos de Jesus e a fé em Cristo. Então, essa é a característica número 1. Para você filtrar se aonde você está, se a sua igreja guarda os mandamentos. Porque também a Bíblia vai falar que aquele que não guarda, que diz que conhece a Cristo, mas não faz a sua vontade e não guarda seus mandamentos, é um dos textos que eu acho que são mais duros, diz que a pessoa é mentirosa. Então a gente deve buscar conhecer as verdades que estão na palavra para que a gente possa discernir a vida espiritual, para que a gente possa saber aonde a gente deve confiar a nossa fé, a nossa salvação, e aonde a gente pode buscar alento para conhecer a palavra de Deus. E depois que a gente busca, que a gente conhece, a gente pode fazer o que a Bia falou. A gente pode ir sozinho, né? Desde que a gente compreenda os passos básicos dentro da Bíblia, a gente pode depois, com a ajuda do Espírito Santo, aprender, ter o ano bíblico, estudar sozinho. E a opção de uma denominação religiosa é uma coisa automática. Claro, porque isso é o Espírito Santo que toca. Não... E a pessoa vai ver qual é a que segue realmente a palavra de Deus, né? Certo, talvez correto. Experimenta um, experimenta a outra. Não, essa não é, não, é essa aqui, né? Por isso a importância do estudo da palavra de Deus e, como eu disse, não seguir cabeças, lideranças humanas. O único que realmente pode até parecer uma arrogância, mas não é. O único que pode e que tem poder, tem autoridade para interferir nas nossas escolhas, na nossa maneira de pensar, é Deus através do Espírito Santo. Não são outras pessoas que também estão na mesma situação, no mesmo barco, precisando da salvação. E muitos, como o Fredo falou, ele estudou bastante e buscou bastante. E essa busca não termina nunca. Nós sempre vamos ter o que aprender, algo novo para tirar desse tesouro, que vai ser algo especial para aquele momento da nossa vida. Então nós vamos sempre ter o que estudar. E o fato do Fredo, ou eu também, que também ministro estudos bíblicos, gosto, realmente é a parte que me encanta, não quer dizer que sejamos totais conhecedores. Não, de forma Nós temos muitas coisas ainda a aperfeiçoar, a aprender, e então é tão
tão engrandecedor para quem está ensinando quanto para quem está aprendendo o estudo da palavra de Deus. E quanto mais nós entendemos as coisas de Deus, como Paulo escreveu em uma de suas cartas, mais nós vamos olhar para o céu e não ficar presos nas coisas desse mundo. Primeiro, porque as coisas desse mundo são perecíveis. Elas vão virar pó, segundo a própria palavra. E depois, porque as coisas desse mundo, elas ferem, elas machucam, elas nos trazem tristezas, e se nós ficarmos observando, se nós não tivermos uma esperança, nós vamos ficar loucos nesse mundo. Vamos fazer o quê? A doença, a pior doença está aí, é a depressão. É quando nós ficamos com a realidade que nos cerca nos sufocando. E aí nós ficamos doentes. Então, termos uma esperança. Aonde eu vou me agarrar? Em que eu vou esperar? É na palavra de Deus que nós vamos encontrar essa resposta. É já um apelo que faço. Procure a igreja, procure uma igreja, como já Novo Tempo diz. Procure uma igreja, a nossa aqui, junto com pertinho da Caixa Federal, ali, na Carlos Barbosa, 213. Então, ali você pode chegar, vai ser bem recebido e vai ser conduzido ao estudo da palavra de Deus. Então, se você quer frequentar a igreja, quer vir a algum culto, alguma programação, aí é outro departamento, outra história. Mas para entender, nós temos esse trabalho, esta atividade de levar estudos bíblicos, estudar a Bíblia com as pessoas. Nós temos materiais, muito material. Então, a pessoa, como o Fredo falou, olha quanta coisa ele estudou, e tudo sem custo, né, Fredo? Você conseguiu estudar fez uma faculdade aí na teologia e não precisou, não envolveu custos. Então, a gente diz, olha, independente de você ir para a igreja ou não, mas talvez você tenha que ir pelo menos uma vez para conseguir conversar com alguém e ter a ajuda, o auxílio que você precisa. Mas se você quer ser um frequentador, se você quer participar, aí depois você decide. Eu acredito que em breve, na própria sede da igreja, nós vamos ter uma escola bíblica regular. Né? Estamos caminhando para esse sentido, né? Para que também se ofereça lá, né? As pessoas que estão buscando. Mas o mais importante, a gente tem que entender, eu acho que o que está em Jeremias 29:13, que a gente só vai encontrar Deus quando a gente buscar de todo o nosso coração. A gente tem que chegar num momento existencial da vida que a gente tem que buscar Deus a partir do momento que a gente resolver entregar a nossa vida para que Ele conduza. Porque, engraçado, na palavra Deus, as duas vogais que estão no meio são as vogais que nos impedem de encontrar Deus. Hoje, o grande problema do ser humano é o seu eu. É o eu que impede de encontrarmos Deus. Porque se eu encontrar Deus, quem vai gerir a minha vida é Ele. Mas eu não quero muitas vezes, eu quero dirigir minha vida. Muitas pessoas hoje querem o Deus Salvador, mas não querem o Deus Senhor. Não querem permitir que esse mesmo Deus mostre os caminhos dele para nós, que são muito melhores do que aquilo que a gente sonha. Tem planos maiores para nós do que aqueles planos que a gente imagina que sejam planos de felicidade. Um grande problema, uma grande dificuldade da aproximação de Deus que as pessoas têm digamos assim, muitas vezes a mudança de vida, né? Porque estuda a palavra de Deus, não, mas isso aqui eu quero continuar fazendo, isso aqui eu quero continuar fazendo, isso aqui eu não vou deixar. Tem que ver que, como se diz, você tem que seguir o manual da salvação, o manual que Deus deixou pra gente, né? Bom, nós já estamos com o nosso tempo avançado, já está esgotado. Eu gostaria de ouvir da irmã Beatriz as suas últimas considerações sobre esse assunto de hoje, e oportunamente nós voltaremos a falar sobre outros assuntos aqui no Bíblia Fala, que é um programa destinado a levar a palavra de Deus aos nossos internautas.
Bem, eu vou concluir puxando o mesmo Jeremias 29, um pouquinho antes, no verso 11 e 12. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e este com letra maiúscula. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvireis. Então, Deus está pronto a ouvir a qualquer momento, a qualquer hora, basta nós querermos nos relacionar com Ele de uma forma correta, de uma forma séria, de uma forma madura. Ele quer se relacionar conosco. Está à nossa espera. Não Muito devemos obrigado. perder tempo. Obrigado, então, pela sua participação e oportunamente estaremos contando com a sua presença aqui. Sempre às ordens. Muito bem. Gostaria, então, de ouvir as últimas considerações do Alfredo. Eu fico com João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se eu quero conhecer esse Cristo, se eu quero viver a vida que Deus espera para mim, eu tenho que conhecer as Escrituras. Mais do que conhecer, aprender a entender, a examinar, não só ler. Não só ter um momento de final de semana, mas colocar Deus em primeiro lugar no começo do dia. Antes de filho, família, antes de negócios, de WhatsApp. Colocar esse Deus que vai gerir teu dia, que vai fazer teu dia ser diferente, que vai ser fazer teu dia ser conforme a vontade dele. E é esse Deus que a gente está estudando, é esse Deus que a gente tem a obrigação de falar. Já que conhecemos, já que aprendemos um pouco, já que o Espírito Santo nos permitiu conhecer a isso, a gente tem a obrigação de levar isso para todos. E aqueles que estão nos ouvindo, se tiverem vontade de aprender, entrem em contato com a gente. Quem sabe no futuro possamos estar estudando juntos. Muito bem. Agradecemos a sua presença e reforço, que a gente precisa estudar a palavra de Deus. Repito aquilo que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Porque até quando a gente faz um curso para tirar a carteira de habilitação de motorista, a gente tem as aulas teóricas da lei e pode também, digamos, o sujeito começa a cometer infrações aqui, alta velocidade, isso e aquilo, e pode o homem do trânsito chegar e dizer: o senhor está errando porque não conhece o regulamento, não conhece a lei do trânsito. E mais importante que a lei do trânsito é as Escrituras, a palavra de Deus. Obrigado, então, Alfredo, pela sua presença, e gostaria que fizesses uma oração de encerramento do nosso programa de hoje. Senhor Deus, agradecemos por esse momento que tivemos de oportunidade de poder ouvir e abrir a Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito esteja com cada pessoa que está nos ouvindo, para que esses corações sejam tocados, Senhor. E a Sua vontade exerça nessas vidas, para que essas pessoas encontrem a Ti e procurem a Ti. Procurem conhecer desse Deus maravilhoso que Tu és, que nos deixou essa palavra toda para que nós já tenhamos nessa vida uma vida de felicidade e que possamos na eternidade estar contigo. Protege a cada um de nós e nos abençoe nessa semana que inicia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos então, ao finalizar, mandar um abraço muito grande para todas as pessoas que nos honraram com sua companhia, os nossos amigos internautas, também o irmão Dalmir, a irmã Neuza, os amigos da Igreja Central, da igreja lá do bairro São Lucas, aqui da Ouro Preto também, todos aqueles que estiveram conosco na noite de hoje, acompanhando a nossa programação, a nossa irmã Rosana, que está lá em Gramado, que na semana que vem já estará aqui novamente, junto conosco na apresentação da Bíblia Fala. Todos, muito obrigado, desejamos uma semana muito feliz, que o bom Deus os proteja e os abençoe. Obrigado a todos e uma boa noite. A minha Bíblia que eu tanto anelo,
ensina